pessoal do Bom Dia Beleza! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre o Way of Life italiano, algumas curiosidades que talvez vocês não saibam. Então, se vocês estão pensando em vir para cá, morar, passar um tempo, é bom que vocês saibam, né? E eu estou aqui para informá-los. Então vamos lá. A primeira curiosidade é essa. Aqui na Itália, os filhos só levam o sobrenome do pai. Não tem aquela coisa do Brasil de colocar o nome da mãe primeiro e depois o nome do pai. Aqui é só o nome do pai. Infelizmente, a Itália é um país ainda muito machista, né? E a descendência é sempre pelo nome do homem, é sempre pelo lado do homem. Então, o filho recebe o sobrenome só do pai. O nome da mãe vai constar só na certidão de nascimento. Ou seja, o meu filho tem só o sobrenome do pai, mas tem lá a filiação, eu e o pai dele. E eu já passei uma dificuldade com relação a isso, viu, gente? Eu viajei para o Brasil, só que eu tive que fazer conexão na Alemanha, em Frankfurt. Então, pela lei italiana, o filho pode viajar com o pai ou com a mãe separadamente. Antigamente, a lei dizia que o pai que não acompanhava a criança tinha que fazer uma autorização, uma declaração, dizendo que ele poderia viajar com o cônjuge, sem a tua presença. Hoje essa lei mudou e no passaporte da criança vem escrito: fulaninho pode viajar com fulanão e com fulaninha, entendeu? Vem o nome do pai e da mãe. E você não precisa mais fazer essa autorização. Mas nós somos muito precavidos, né? Pensamos em tudo. E no ano que eu fui sozinha com o meu filho para o Brasil, depois o meu marido foi umas 2 semanas, 3 semanas depois, né? Eu fiquei um pouco mais com o meu filho lá. E nós fomos em 2 delegacias, 2 distritos de polícia para ter a certeza absoluta que a gente poderia fazer isso, eu viajar sozinha sem a tal autorização. E nós fomos. E lá eles disseram, não, está escrito no passaporte que a criança pode viajar ou com um ou com outro, não precisa fazer nenhuma declaração. Nós fomos em 2 delegacias diferentes, porque é na delegacia que se faz o passaporte aqui na Itália. E as 2 disseram a mesma coisa. Então eu viajei tranquila, mas ainda assim, sabendo disso, meu marido fez uma fotocópia aonde está escrito, né? A gente foi lá no site da polícia, aqui italiana, e fizemos uma fotocópia do que estava escrito, dizendo que a criança realmente poderia viajar sozinha, só com um pai, e não precisaria da declaração do outro, porque estava escrito no passaporte. A gente ainda fez essa fotocópia e tudo, eu levei, cheguei lá em Frankfurt, né, na hora lá deles conferirem o passaporte. Minha senhora, como que seu filho não tem o seu nome, não tem o seu sobrenome? E eu, minha gente, para explicar isso nervosa em inglês, né? Eu estava, assim, faltando uns 20 minutos para o meu embarque, porque o horário dessa conexão é muito rápido e o aeroporto de Frankfurt é enorme. É gigantesco, então para você chegar de um terminal ao outro, mesmo pegando o ônibus que eles disponibilizam lá dentro, depois você tem que caminhar. Então assim, faltavam uns 20 minutos para o meu embarque, eu nervosa, querendo passar logo para poder embarcar e não perder o avião. E o cara empaca com isso, e eu para explicar nervosa em inglês, né? Uma língua que eu conheço, que eu falo, mas não sou fluentíssima, porque eu falo pouco inglês. E o cara era alemão e não entendia direito o inglês. E eu tentando falar assim, a lei italiana permite que eu viaje com o meu filho sem autorização do meu marido. Porque está escrito no passaporte que ele pode viajar ou comigo ou com ele. Mostrei a fotocópia, o homem não entendia nada de italiano, estava tudo escrito em italiano. Aí começou a me fazer umas perguntas. Qual é o nome do seu filho? Qual é a data do nascimento dele? Em que cidade ele nasceu? Para ver se eu sabia, né? Se eu respondia logo sem titubear, para ver se eu realmente era a mãe. Então, foi uma situação assim catastrófica. Eu fiquei muito nervosa. Eu achei que ele ia me barrar ali, porque o meu filho não tem o meu sobrenome.
E aí ele achou mais estranho ainda, porque na época eu não tinha ainda a cidadania italiana, meu passaporte era português. E ele olhou e falou, mas que estranho, o pai é italiano, a criança é italiana, você é portuguesa e vocês estão indo para o Brasil. Olha a minha situação, gente, foi um perrengue. Mas graças a Deus, acho que o homem me viu tão nervosa que ele ficou com pena de mim e me deixou passar. Mas foi um perrengue, viu? E isso tudo porque na Itália não se coloca o nome da mãe, só o do pai, sobrenome. Tá bom, né? Outra coisa interessante é que a cidadania italiana se consegue por 3 categorias, diferentemente do Brasil, porque no Brasil é só consanguinidade, descendência. Né? O Brasil não dá cidadania por casamento, por tempo, por anos que você mora no Brasil. Se você quer ser cidadão brasileiro, você tem que se naturalizar. E se naturalizando, você perde a tua cidadania de origem, né? O Brasil é bem duro nisso, né? A cidadania é só por descendência. Aqui não. É por descendência, é por casamento e é por tempo que você está aqui na Itália, né? Vamos dizer, uma pessoa que está aqui, sei lá, agora eu não sei te dizer bem quantos anos precisa. Eu acho que são 10, mas eu não tenho certeza. Depois de 10 anos você morando aqui, você tendo a tua vida estável, trabalhando, tendo casa, enfim, você pode pedir a cidadania italiana. Quando você casa, que é o meu caso, né? Eu casei um italiano, então eu tive direito à cidadania italiana depois de 3 anos de casada, né? E meu processo de cidadania levou ao todo 2 anos para ficar pronto, né? E o terceiro é a descendência, né? Filho de italiano tem direito a ter a cidadania italiana, mesmo que não seja nascido aqui na Itália, né? E outra curiosidade também é que a cidadania italiana é por consanguinidade, não é territorial. Faço um exemplo, meus avós eram portugueses, eles foram para o Brasil e tiveram a minha mãe e os meus tios no Brasil. Então, a minha mãe e os meus tios eram brasileiros, porque nasceram no território brasileiro, independente dos pais terem outra nacionalidade. Aqui na Itália, não. É por consanguinidade. Então, vamos fazer o exemplo. Um casal de árabes, né, que vem, sei lá, do Marrocos, tá vivendo aqui direitinho, aí tem um filho. Esse filho não é italiano, ele é marroquino, porque a Itália não dá cidadania por território. Não é porque você nasceu aqui que quer dizer que você é italiano. O que vale é a tua consanguinidade, né? Então, se você nasceu na Itália, mas teus pais não são italianos, você não é italiano. Você pode pedir a cidadania italiana, por aquele motivo que eu falei anteriormente. Você nasceu aqui, você já vive aqui há muitos anos e tal, você pode pedir. Mas quando você nasce, né, que fazem lá a tua certidão de nascimento, o que consta é a nacionalidade dos teus pais. Se eles forem marroquinos, a tua nacionalidade vai ser marroquina, não vai ser italiana. Ok? Outra coisa também bacana que tem aqui, que eu gosto bastante, é o médico de família. O que seria o médico de família? É aquele médico que no Brasil, vamos dizer assim, seria mais ou menos como o clínico geral, né? Aquele médico que entende um pouco de todas as áreas, né? De todas as especialidades. E aquele médico que te segue aqui, né? Então, quando você chega na Itália, você faz o teu código fiscal e com esse código fiscal você vai na rede, você vai na rede pública de saúde, escolhe o teu médico, que geralmente eles te dão uma lista que está dentro do território do teu bairro, né? É dividido em ASL, se chama assim. ASL Torino 1, ASL Torino 2, depende das áreas aqui, dos bairros que a gente tem em Torino. Então eles te dão uma lista e você escolhe um médico. Aquele médico é a tua referência. Para tudo que você precisar, você vai primeiro nele, né? Então, por exemplo, você precisa de um cardiologista.
você não vai diretamente no cardiologista, você tem que passar pelo seu médico de família, ele vai te avaliar. Se ele achar que realmente você precisa da avaliação de um cardiologista, um especialista, ele vai te passar o pedido e com esse pedido você vai marcar um cardiologista na rede pública, né? Funciona assim. E também uma coisa bem legal é que se a pessoa estiver passando muito mal, estiver com febre, ou uma criança que tenha, sei lá, catapora, sarampo, e aqui é muito frio, né, gente? Então, assim, que você não queira levar essa pessoa, essa criança ao consultório, o médico de família vem em casa e te avalia, né, vê como é que você tá, passa os remédios que você precisa tomar, enfim, ele vem na tua casa, gente, né? Então, assim, nós já estamos há muitos anos com o nosso médico de família, né? Já é um amigo pra gente, né? Tudo a gente pergunta a ele, fala com ele, e aí a gente já tem uma relação assim, né, bem próxima. Então, às vezes, a gente até passa um e-mail. Ô, fulaninha, eu tô precisando ir no dermatologista, você faz um pedido aí pra mim, que eu passo amanhã no teu consultório pra pegar? Já deixa preparado com a tua secretária, assim eu não te interrompo. E a gente vai lá, pega, já tá tudo prontinho. Então, isso te deixa muito tranquilo, né? Não é como no Brasil, que, sei lá, você passa mal, ou então você precisa de um clínico, aí você tem que marcar urgente, tem que ligar, às vezes não tem vaga para perto e você está se sentindo mal, e você quer ser vista naquele momento, mas não tem como, porque você tem que marcar. Não, aqui não tem esse problema. Se você disser que é uma urgência, olha, eu estou passando mal, não estou legal, mas assim, eu acho que você pode resolver, porque às vezes ele fala, se for um problema sério, é melhor você ir no pronto-socorro, então sábado e domingo, que o consultório não está aberto, aí eles sempre te dizem, olha, vai no pronto-socorro. Em casos assim, sei lá, de apendicite, né, não tem como o médico de família resolver, você realmente tem que ir no pronto-socorro e lá eles te medicam, veem o que tem que fazer, se tem que operar. Nesses casos assim, é melhor você ir diretamente no hospital, no pronto-socorro. Do contrário, você procura o teu médico de família, que ele avalia, se ele achar necessário, ele te passa para um especialista, ou então ele te medica ele mesmo. Então, eu fico muito tranquila, não é como no Brasil, que você tem que marcar, às vezes a consulta dali a, sei lá, um mês, né, 3 semanas, né, se eu estou passando mal, eu falo, olha, eu estou passando mal, posso dar uma passadinha aí para você me ver? Mesmo que seja no final do consultório e tal. Se ele achar, pelos sintomas que eu vou contar e tal, pelo telefone, se ele achar que realmente eu estou precisando ser vista, ele encaixa e eu vou, às vezes até no mesmo dia. Então isso é uma segurança, a gente fica muito tranquilo, né, gente? Então é uma coisa bem legal que tem aqui. Outra curiosidade que tem aqui na Itália é que os italianos eles se casam muito tarde. Homens e mulheres, independente de gênero, eles se casam muito tarde, em torno assim dos 35, 36 anos. E por que isso acontece? Acontece porque antes de pensar em casar, eles gostam de ter a sua independência, né? Tem o seu trabalho, já fez faculdade, já tem o seu diploma, já tem o seu trabalho. Aí é que eles vão pensar em formar família, que é a coisa mais racional, não é? Esse negócio que tem no Brasil de menininha de 13, 14 anos engravidar, ser mãe, não existe aqui. Isso é uma coisa assim raríssima, eu não vou dizer que não acontece, mas é uma coisa raríssima, né? Eles são assim muito bem, como dizer, eles têm todas as informações em casa, né? Os pais, depois de uma determinada idade, não é como no Brasil, agora eu não sei, né? Mas assim, na minha época, poxa gente, eu descobri como se fazia os bebês na escola, na aula de biologia, porque os pais não tinham esse costume, né, de informar como era, como acontecia, como era uma relação sexual, como nasciam os bebês, né? E eu acho que isso existe ainda hoje, porque o número de adolescentes que se veem grávidas é imenso no Brasil, é imenso. E isso vem da onde? Da má informação, só pode ser. Por que no Brasil é assim e aqui na Itália não é, né?
é informação. Então aqui os pais, eles dão toda uma base em casa, né? Depois de uma determinada idade, eles contam tudo, como que se deve usar preservativo, né? A criança já vai informada de casa, e quando ela cresce, ela tem toda a base, né, para não acontecer uma gravidez indesejada, como acontece no Brasil. Eles são muito bem informados, os pais informam muito a escola, enfim, são bem informados. Então esse tipo de coisa não acontece, tá? As pessoas aqui, quando ficam grávidas, é porque querem ficar, porque elas têm todo tipo de informação com relação a isso. As mães levam as filhas no ginecologista, fazem as consultas com o ginecologista, se a menina tem um namorado e tal, assim, já pede ao ginecologista para passar um anticoncepcional ou um outro tipo de contraceptivo, mas enfim, a pessoa, né, está informada, independente se ela vai querer ter relação sexual, se ela quer continuar virgem, é um problema dela, é um problema pessoal da pessoa, mas pelo menos ela tem a informação. Ela tem a informação de como evitar uma gravidez indesejada, né? Agora, se ela vai fazer, se ela não vai fazer, aí é um problema dela. Mas pelo menos ela está informada. Então não existe esse negócio aqui de meninas de 13, 14 anos, grávidas, mães. Aqui a faixa de idade de casamento para homens e mulheres é 35 anos e para terem filhos é 36, 37. É o ideal para eles. E eu não acho que está errado. Primeiro porque você nessa idade já tem uma independência financeira, né? Você já estudou, você já fez a tua faculdade ou o curso aí que você quis fazer, já tem uma profissão, já tem como se garantir financeiramente sem a ajuda de ninguém, né? Então aí sim vai pensar em formar família, casar e ter um filho, né? Porque o filho vai depender de você, então você tem que se garantir, não é verdade? Então isso é o certo. E outra coisa também, você aproveita bem a tua juventude, né? Uma pessoa de 35 anos hoje em dia é jovem, é super jovem, tá no auge assim da saúde para gerar uma criança, não é verdade? Então por que fazer tão jovem no ano passado? Você vai perder a tua juventude, você vai deixar de curtir uma opção de coisas, e quando a gravidez vem indesejada é pior ainda, você fica com um sentimento ruim, que você está perdendo coisas, aí começa aqueles problemas emocionais, psicológicos, né? Então assim, eu acho que os italianos estão super certos, essa é a época certa mesmo de casar e de formar uma família. Você já tem a tua independência financeira e você já curtiu bastante a tua juventude. Aí você vai fazer a tua família, você vai ter um outro tipo de vida, outro tipo de diversão, que também é super legal, né? Mas é diferente. E por último, minha gente, italiano é pontual. Eles respeitam muito a pontualidade, detestam esse negócio de marcar 19 horas, aí o sujeitinho aparece às 8 com a maior cara de pau. Primeiro que eles não esperam até às 8, né? Se você fizer um italiano esperar 1 hora, minha filha, quando você chegar lá ele já não tá mais, tá? Aqui, pontualidade, eles são muito pontuais, dão muito valor à pontualidade, e eles esperam assim no máximo uns 15 minutos. Depois eles já começam a ficar muito, muito incomodados. Um atraso de meia hora para eles já é terrível. 1 hora, como eu disse antes, eles não esperam, né? Então atentos aí, porque o povo brasileiro costuma ser muito atrasado, né? E acha normal, né? Eu já ouvi gente falando: ah, eu marquei meio-dia, mas pô, a gente sabe que nunca vai ser meio-dia, né? Vai ser lá por volta de 1 hora. Então marca logo 1 hora, fala 1 hora, né? Se você marca com o sujeito meio-dia e 10 para meio-dia, você ainda está num outro lugar longe, ainda tem que dar carona para uma pessoa em outro bairro, para depois chegar para o compromisso, você não vai chegar nunca meio-dia. Você já sabe de primeira mão
que não vai conseguir meio-dia. Então marca logo uma hora, porque aí você vai, tem todo o tempo de ir, de voltar, de se arrumar, de tomar banho, de levar uma hora no banheiro, não importa, mas pelo menos você sabe que uma hora você está lá. Eu não entendo isso, esse pensamento do brasileiro. Eu sou uma brasileira muito atípica com relação a isso, porque eu sempre fui pontual, até quando eu morava no Brasil. Detesto fazer os outros esperar, mas detesto esperar também, né? Então não tem essa não. Ah, eu vou chegar por volta de 1, então, mas eu já vou marcar assim, meio-dia. Não. Se você acha que não vai chegar meio-dia e pouco, marca logo uma hora. É melhor fazer o sujeito não esperar, né? E você acabar antes. De repente o teu compromisso que você tinha antes acaba 15 minutos antes do combinado. Melhor para você, você vai ter mais tempo de ir com calma, né? Então não entendo esse raciocínio que você marca uma hora e vai uma hora depois. Eu acho isso de extremo mau gosto e também concordo com os italianos, né? Pontualidade é tudo, é questão de educação. Então, meus amores, foram essas as curiosidades aí da Itália, que eu acho que tá mais certo, né? É bom aí pro povo aprender como se faz. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa a curtidinha aí de vocês, dá o joinha aí, que isso ajuda aí muito na divulgação do canal. Convide o povo aí para conhecer o Bom Dia Beleza. Quem está chegando agora, muito bem-vindo à família Bom Dia Beleza. A gente só está crescendo aí, isso é um grande prazer para mim. E eu vejo vocês no próximo vídeo, amores. Beijão, fiquem com Deus.